Olá, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo sobre o sábado. E tem assuntos ainda a ser tratados, muitas questões ainda a ser esclarecidas na nossa mente. E se você perdeu aí o primeiro vídeo, vai lá na descrição, acesse o link, se inscreva, se cadastre, ative o sininho para que você não perca nada do que está sendo falado aqui. É muito importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para esclarecer muitas dúvidas que muitos de nós cristãos ainda carregamos ao longo da caminhada. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre essa questão aí tão polêmica, né? Guarda o sábado ou não guarda? Nós somos cristãos, e agora como nós vamos fazer? E aí nós vamos dar início a essa segunda parte do estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já falamos aí sobre os versículos de Gênesis e Êxodo, que foi até Levíticos, né? Que foi aí a instituição realmente do sábado como lei para o povo de Israel, né? Mas, como a gente leu, se eu não me engano, em Êxodo, não sei quem foi que leu, fala que é um mandamento perpétuo, né? Então, no decorrer de toda a história de Israel, como eu já falei, até hoje, eles guardam o sábado. Mas eu quero colocar aqui para vocês, né, e para quem está assistindo, algo interessante no decorrer da leitura da Bíblia, né? Tem Isaías, o profeta Isaías, ele fala um pouco a respeito, na verdade Deus fala ao povo de Israel, através do profeta Isaías, sobre essa questão do sábado, né? Eu separei aqui alguns versículos, Isaías 56, versículo 2, versículo 4 e o versículo 6, vai falar um pouco a respeito disso. Eu vou pedir para o Patrick fazer a leitura para a gente. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. É o 2, 4 e 6. Isso. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Certo. Eu também quero pedir para a pastora agora fazer a leitura de Isaías 58, versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero fazer aqui uma paradinha para falar um pouco a respeito desses versículos, tá? O que Deus está falando para o povo de Israel, né, no que vocês acabaram de ler, mas eu quero dar um ênfase maior ao capítulo 58, que ele fala diretamente sobre algumas coisas que todo cristão ou todo aquele que serve a Deus faz. O capítulo 58 vai começar a falar acerca de um jejum, o jejum que realmente Deus aceita. Isso até é um assunto interessante, a gente pode falar depois. Mas no versículo 13 e 14, Deus ele faz como que se fosse uma promessa, ou dá um caminho real para o povo. O versículo 13 vai dizer: se desviares os seus pés de profanar o sábado, e aí então vem uma bênção. Ou seja, e isso eu estou falando, a gente está falando no Antigo Testamento, na lei. Deus está dizendo para o povo: se vocês pararem de profanar o sábado, se os seus pés deixarem de profanar o sábado, de ficar preocupado com seus afazeres, com as suas vontades, né, com aquilo que você tem, e se dedicar ao que realmente o sábado vocês serão abençoados. Então, assim, o interessante é que Deus está dando ali uma ideia do que realmente é o sábado, e dizendo que com isso o povo teria aí
seria abençoado, né? Mais do que já era, porque a gente há de convir que no meio de um deserto, de uma região desértica, você colher o seu alimento já é um grande milagre. Então, era uma dependência que eles tinham de Deus. Mas, como eu sempre falo, o que envolve o homem sempre pode ser corrompido. Então, eles estavam ali profanando, então Deus vai avisando. O profeta Jeremias, ele vai falar também um pouco acerca disso. Jeremias, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Você lê para a gente, Bia, por favor? E dizei-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e toda a Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do Senhor, como ordenei a vossos pais. Mas de antemão não inclinarão os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Então, olha que interessante, né? Um Deus que é todo-poderoso dá uma ordem para um povo escolhido, e isso já é maravilhoso, mas ainda assim o povo, como a Bia leu, é de dura cerviz. O que é a dura cerviz? É isso aqui. Então, quando você recebe uma ordem, você faz assim, ó. Até o pessoal fala que eu tenho cara de bravo por causa disso. Por quê? Você não aceita aquilo que Deus está falando. Então, assim, não era nada mais da preocupação de Deus com o próprio povo, e o povo, assim, ainda não aceitava, né? Mais ou menos assim, logicamente que resumido, mas é como se o seu chefe chegasse para você e falasse assim: não quero que você trabalhe de sábado, mas você fala: não, eu vou trabalhar. Então é mais ou menos até um pouco sem sentido, né? E isso a gente já está falando de muito tempo depois do êxodo, muito tempo depois da instituição deste mandamento. Então, assim, todo esse tempo o povo se corrompeu, o povo deixou os preceitos. A gente viu isso nos dízimos, a gente viu isso agora no sábado, e agora a gente está vendo isso que acontece em todo o momento, né? Em Neemias também, a gente separou aqui, Neemias capítulo 13, versículo 18 e 19, eu vou pedir para o Patrick fazer a leitura. Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis a ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechasse, e determinei que não se abrisse, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, o contexto aqui, ele é mais ou menos na mesma época. Neemias, Jeremias, esse pessoal aí, Esdras, eles são mais ou menos do mesmo período, são meio contemporâneos. Mas o que Neemias está dizendo? Neemias era um copeiro de um rei, e aí ele teve ali, como que eu posso dizer, a liberação do rei para ir até Jerusalém para reconstruir. Eles estavam saindo do cativeiro e voltando ali para Jerusalém. Então Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, fortifica, faz tudo aquilo que conta na história dele. E aí ele se torna mais ou menos como meio que um líder ali em Israel, meio que um responsável pelas coisas. Só que o que ele percebe? Que mesmo agora que eles estão voltando para Jerusalém, como que eu posso dizer? O povo continua profanando o sábado. Então, ou seja, e lembrando que o sábado ele começa na sexta-feira, no pôr do sol, né? Então, o sábado ele começa na sexta-feira, no pôr do sol. Então, antes disso, o que o Patrick leu no versículo 19 é que antes do pôr do sol chegar,
ele fechava as portas da cidade, porque no sábado o povo continuava entrando e saindo com carga, continuava tudo normal, continuavam ali trabalhando, continuavam ali vendendo. Imagina a cidade em reconstrução, então, estão precisando disso, daquilo, vem, entra estrangeiro, sai, negocia, vende, compra. E aí Neemias sabia disso. Aí Neemias, no versículo 18, ele vai dizer: os vossos pais, eles trouxeram tudo isso. Então, com tudo isso, Deus trouxe castigo para vocês e para esta cidade. Mas ainda assim, vocês continuam fazendo a mesma coisa. Então eu vou fazer o quê? O que Neemias fez? Aí trouxe a obrigatoriedade do sábado, literalmente, porque fechou a cidade. Ninguém entra, ninguém sai, sábado não vai ter nada. Então é isso que o Neemias ele está dizendo. Então, assim, ali realmente foi a obrigatoriedade do sábado, literalmente. Ele fechou as portas da cidade, então ninguém saía, ninguém entrava, não havia comércio. Então ele começou a colocar em ordem realmente todas as coisas, primeiro como uma ordem, e depois tentando ali colocar como se fosse um preceito para o povo, mas que o povo de dura serviço ainda não continuava não aceitando, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que tudo isso se perdeu no meio de todo o tempo. Todos os preceitos de Deus se perderam no meio do tempo do povo de Israel. Um povo que tinha aliança, que era escolhido, que era separado, mas que deixou aí os desejos da carne falar mais alto, então os preceitos ficaram todos esquecidos, certo? E aí chega a plenitude dos tempos, que é o nosso Senhor Jesus, quando Ele vem. Então, a gente vai fazer a leitura de alguns trechos bíblicos, mas eu já quero começar dizendo que, quando Ele veio, Ele resgatou esses preceitos. Na verdade, não seria um resgate, seria mais uma lembrança. Isso, o sábado é para isso, o dízimo é para isso. Então, o não matarás tem um preceito. E aí Jesus ele vem e resgata e relembra o povo sobre tudo isso. E aí a gente vai começar a fazer a leitura agora no Novo Testamento. O primeiro aqui, Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 8, é uma leitura extensa. Eu vou pedir para a pastora fazer essa leitura. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Glória a Deus. Continua a leitura. O próprio Mateus capítulo 12, agora do versículo 9 até o 14, por favor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ele ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Eu vou pedir para a Bia abrir aí em Marcos capítulo 2, Marcos 2, do 23 ao 28, enquanto ela vai abrindo aqui. O interessante do que Jesus está falando aqui em Mateus é que Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado.
Então, eles estavam ali preocupados porque, com fome, os discípulos começaram ali a colher espigas para comer e o povo estava preocupado com o quê? Não pode fazer isso no sábado. Então, Jesus fala assim, ó, no final do versículo 7, ele vai dizer, se vocês entendessem que o que eu quero é misericórdia, né, vocês iriam entender o porquê desse mandamento. E no próprio Mateus, no versículo do 9 ao 14, Jesus está dizendo que fazer o bem não quebra o sábado, certo? Agora a Bia vai ler para a gente aqui Marcos, capítulo 2, do 23 ao 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo de sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Então, são falas de Jesus dizendo exatamente a mesma coisa. Então, a pastora leu lá em Mateus que sobre a mesma coisa, e aí Deus está dizendo, lá ele disse que ele é o Senhor do sábado. E aqui em Marcos também, onde a Bia acabou de ler, é a mesma palavra. O Filho do homem até do sábado é Senhor, ou seja, ele é Senhor de tudo. Então, ele não poderia quebrar o sábado, porque senão ele estaria indo contra a própria palavra, e isso tiraria toda a credibilidade. O que acontece com os religiosos daquela época é exatamente o que de repente pode acontecer hoje. Você consegue entender e conhecer a ordem de Deus, mas esquecer o preceito daquilo que está dizendo. E aí, nisso, muitas pessoas poderiam morrer de fome, né? É lógico que eles não morreriam de fome, mas a fome dói, certo? Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Eu vou pedir para o Patrick ler Marcos, do capítulo 3, do 1 ao 5, por favor. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem: De mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu a mão e lhe foi restaurada. Então vamos lá. Mateus, como a pastora leu, do 12 diz que ele é o Senhor do sábado. Em Marcos, como a Bia leu, mais uma vez ele diz que é o Senhor do sábado, e a mesma coisa do que está em Mateus: fazer o bem no sábado não quebra o sábado. Para os fariseus, para os doutores da lei, ele estava quebrando o sábado, mas no preceito não, e na realidade não, na vida real não. Então, fazer o bem no sábado não quebra o sábado, comer no sábado não quebra o sábado, né? Então, você vê que passaram-se aí, eu sou ruim de conta, tá? Mas passaram-se muitos anos, e aquilo que lá atrás foi uma bênção para o povo, Deus dizendo, a terra vocês vão plantar 6 anos, mas no 7º não vão, mas a terra vai continuar dando comida. Vocês vão comer, vocês vão colher o maná 6 dias, mas no 7º vocês já está lá, a comida de vocês vão estar lá. Então aquilo que atrás foi uma bênção, agora eles levaram para um lado de o quê? Você não pode fazer nada. Você não tiver com fome, você não pode comer, entendeu? E isso viola os preceitos de Deus a respeito da lei, certo? Vamos fazer aqui uma última leitura. Lucas 13, versículo 10 ao 17, por favor.
A pastora lê. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, olha que interessante também, né? Como a pastora acabou de ler, o que prendia essa mulher desse jeito? Uma opressão maligna. Ou seja, uma obra de Satanás, uma obra do adversário. E aí Jesus vem e faz o quê? Ele quebra essa opressão de Satanás. Ou seja, desfazer a obra do inimigo também não quebra o sábado. Mas, para aqueles fariseus, os doutores da lei, quebrava o sábado. Então, era aquilo. E eles guardavam o sábado de uma certa forma, mas aquilo não agradava a Deus. Então, na verdade, a gente pode até trazer uma reflexão para nós exatamente sobre isso, que tudo que é feito para Deus, de repente, talvez não esteja o agradando. Por quê? Porque na questão não é só o fazer, existe um preceito por trás de tudo isso. Então, Jesus, ele disse, acho que em Isaías, se eu não me engano, né, que fala que ele veio para desfazer as obras do inimigo, ou seja, ele está cumprindo aquilo que ele tinha que fazer. Então, a questão do sábado como descanso, a própria palavra Shabat é descanso, então é interessante que não era uma ideia de você, sei lá, ficar ali estático, parado naquele lugar. Era um dia que você ia deixar de lado os seus afazeres normais durante toda a semana, que você teve 6 dias aí para fazer, mas naquele dia era separado para quê? Você deixar de lado e cultuar a Deus e agradecê-lo por toda a obra que ele fez e continua fazendo no decorrer de toda a história, né, da humanidade, né? Então, lembrando que tudo isso citado ainda faz parte da lei. Não é porque Jesus citou, não é porque está em Mateus, em Marcos, em Lucas, que faz parte da nova aliança. Isso ainda faz parte da antiga aliança, que é a lei, né? Lembrando que a ideia desse descanso aconteceu depois do Egito. Então, qual que é a história? Deus cita isso lá para Moisés, lá em Gênesis, que ele cessou a sua obra e descansou no 7º dia. Desde então você não vê Abraão, você não vê Isaac, você não vê o próprio Jacó guardando o sábado, pelo menos biblicamente a gente não tem. Na história não consigo citar, mas biblicamente não tem eles guardando o sábado. Mas aí a gente vê que em Êxodo, como a gente já leu, que antes da lei ele já tinha essa ideia de que para o povo, né? Mas aí o povo já saiu do Egito. Então chegou uma família no Egito, mais ou menos 70 pessoas, e aí esse povo cresceu, se expandiu, né? Ficou uma nação dentro do Egito, uma nação escrava, tá? E aí depois, no meio do deserto, veio a lei de Deus com respeito ou várias leis, mas a gente está falando hoje sobre o sábado. E tudo isso aconteceu e acontece até hoje. Então, é interessante algumas coisas falar a respeito disso, porque Deus instituiu um dia de descanso, um dia de descanso e busca para adoração a Ele, né? E o preceito é esse. Mais do que a lei de parar e de não fazer as coisas, é o descanso, é a adoração, é você ser grato, né? É mais ou menos a ideia que a gente precisava ter como igreja,
de pegar um dia e falar, eu sou grato a Deus. Logicamente que é muito mais do que um dia, mas o preceito ele continua sendo o mesmo, né? Então eles parariam aí um dia para se dedicar totalmente à adoração a Deus, né? Eu quero pedir para o Patrick fazer uma leitura, João, capítulo 5, versículo 16 e 17. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então olha que interessante, explicando esse versículo, né? Como eu falei no começo, Deus ele não precisou de um dia. Não é que nem a gente chega do trabalho, né, e fala, nossa, estou cansado, eu vou descansar, vou tomar um banho, vou jantar e vou deitar e dormir e amanhã eu recupero minhas forças. Deus não precisa disso. A ideia de Deus de descansar no sábado, de descansou e santificou aquele dia é porque ele acabou uma obra maravilhosa, que é a criação de tudo que a gente conhece. Então, é uma obra, ele não precisou da força do seu braço para fazer isso. Ele não se cansa e nem se fadiga. Então, nosso Deus, ele não cansa, ele não precisou daquele dia. O que ele fez? Ele já faz o fim antes do começo. Então, ele já sabe como o povo ia ser. Então, ele falou, eu vou pegar esse dia para o povo separar. E aí, então, ele diz, como a gente leu, acho que em Isaías, se vocês guardarem o pé de profanar o sábado, vocês vão ser abençoados. Ou seja, Deus já sabia de todas essas coisas. Então, e onde isso é corroborado? Quando Jesus, e como o Patrick leu em João 5, 16, 17, Jesus ele fala assim, o meu Pai, que é Deus, ele trabalha até hoje. Não é que depois do 7º dia ele parou de trabalhar, ele trabalha até hoje. E eu trabalho também. Então, essa é a ideia. Eles não precisam de descanso, eles não precisam parar num dia, o 7º dia, e aí Jesus ele vai toda hora falando, o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado é para nós, assim como todos os outros dias. A ideia que a gente precisa é apenas parar e realmente entregar algo para Deus como gratidão de tudo isso que Ele fez. Isso é o que Jesus está dizendo aí em João, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Né? Então, a gente precisa guardar isso, ou começar a relembrar isso, de que o preceito de Deus é muito maior do que o que realmente Ele diz. Sempre tem algo por trás, né? Então, vejam aqui que na primeira parte do estudo, a gente viu sobre a guarda do sábado como ordem de Deus, né? E agora nós vimos que Jesus realizava milagres, cura, tudo, né? Libertação, tudo no sábado. Mas por que isso acontecia? Por que isso acontecia, né? Então, muitos vão entender, os próprios fariseus, eles entendiam que Jesus estava quebrando o sábado. Mas Jesus não estava quebrando o sábado, né? Então nós vamos continuar e finalizar esse estudo na semana que vem, né? E eu vou pedir para você aí, para a Bianca, dar o encerramento aí nesse vídeo. Bom, gente, como vimos, continuando esse estudo, hoje foi falado muito sobre os milagres que Jesus realizava no sábado, que já confrontam o que vimos na primeira parte do estudo, onde dizia que o sábado era o dia do Senhor. Verdade. E que ele devia ser guardado. Então, ainda estamos na fase de dúvida, mas na semana que vem vai ter a parte final desse estudo, onde a gente vai concluir tudo isso e explicar por que hoje muitas das igrejas cristãs, como a nossa, não faz a guarda do sábado. Então, se você quiser saber a conclusão desse estudo, já se inscreve no canal para não perder, ativa o sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando o próximo vídeo for postado, e deixa seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para outras pessoas. Aqui na descrição tem os links das nossas redes sociais, porque o vídeo do estudo vai sair só na próxima semana, mas durante a semana sempre tem conteúdo nas nossas redes. Então, continue nos seguindo e até a próxima semana.